Olá pessoal, estamos aqui de novo com a nossa série Vivências e Interações com as 49 Raças. Estamos aqui no meio de uma longa C, já são quase 10 dias aqui, e fisguei o Rafael Hungria aqui, tá até de chuteira, hein, gente? Tá de short chuteira, lá no futebol, no MDPL. Aproveitei esse break e trouxe ele aqui para a gente bater esse papo, né? Saber das vivências dele, como é que ele chegou aqui. Então é isso aí, valeu, Hungria, e eu quero saber agora, como que você chegou aqui? Como é que foi o comecinho? Eu lembro, mas não vou falar nada. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente está batendo esse papo aqui no seu canal, nessa série espetacular, né? Porque traz as vivências, né? E os relatos de todos aqueles que estão participando de Dáquila, antigo Projeto Portal, há um bom tempo. Isso é muito importante para as pessoas terem uma noção do que aconteceu, né? Muita gente chega hoje em dia e não tem muita informação da história dos antigos participantes, daqueles que já são desde o início aqui. Eu, particularmente, cheguei em 2010 para 2011, justamente naquele momento que estava acontecendo aquele rebuliço na mídia do Bilu. Foi depois do Danilo Gentili, lá, da Record? Foi justamente quando ele tinha acabado de falar da Terra Convexa. Naquele momento que ele fez a revelação da Terra Convexa, né, e deu as 4 revelações que iriam passar para a humanidade. E eu já vinha de um caminho, de uma busca, né, de conhecimento assim, muito intensa, desde a minha adolescência. Quando eu era criança, né, sempre me questionava de tudo, sempre fui meio rebelde, nunca aceitei as coisas do sistema e nunca me encaixei em religião, em nada que era convencional. Sempre batia de frente com as pessoas. Na escola, estudei em escola católica, né, salesiana. Eu, na jesuíta, fomos doutrinados com crianças. Colocado de castigo várias vezes, suspensão pelos padres lá, né? Por questionar muitas coisas nas aulas de religião, enfim. E eu sempre fui muito questionador. E isso me levou a não aceitar certas imposições, né? Até que a minha família colocava de estudar, ter que seguir por um caminho X, Y. E eu acabava sempre buscando uma forma rebelde de não aceitar aquilo que era imposto. Chegou um momento que eu tive uma perda na minha família, uma avó paterna veio a morrer. Eu tinha 13, 14 anos na época e aquilo ali mexeu muito comigo. E eu comecei a me questionar, mas não é possível, o que é a morte? O que acontece aqui nesse mundo? O que está todo mundo fazendo aqui? Por que a gente está nesse suposto planeta, né? E não parei mais de perguntar, de questionar. E o primeiro impulso que eu tive foi buscar, olhar para o céu e questionar Deus, né, ou quem quer que estivesse ouvindo, para que ele me desse respostas, porque eu não ia aceitar viver aqui se não tivesse resposta. E, coincidentemente ou não, naquela época eu tive uma experiência lá em Niterói, no Rio de Janeiro, que eu estava na praia à noite. Aonde? Qual praia? Lá em Cambuinhas. Cambuinhas. Região dos Lagos, lá. Região oceânica de Niterói, olhando para o mar assim à noite. Aí eu olhei para uma ilha que tinha distância, de repente surgiu uma luz do nada, dentro d'água, perto da ilha, assim, uma bola de luz, flutuando, e começou a se movimentar sobre as águas, assim. E eu fiquei olhando para aquilo, falei, caramba, o que é isso? Eu estava justamente me questionando naquele momento. Foi quando eu fiz essa pergunta, olhando para o céu. E quando eu vi aquela luz, eu não tinha conhecimento, não tinha noção do que estava acontecendo, né? Aquela luz simplesmente entrou numa ilha e sumiu. Aí eu comecei a procurar depois disso, a perguntar para as pessoas, né, sobre essa questão de ufologia, de extraterrestres. Que época era mais ou menos isso? 1995, 94. Porque aquela região ali, durante os anos 70 e os anos 80... principalmente Ponta Negra. Ponta Negra não é perto dali? É perto ali. Então, Ponta Saquarema, Negra. Ali era uma região de altos avistamentos. Inclusive, tem um caso famosíssimo dos anos 70 com a Lully Oswald, que era uma famosa pianista clássica brasileira, que ela teve um encontro ali, um avistamento, foi uma loucura. Foi, inclusive, levada. Sim. É um caso famoso esse. E eu me lembro que eu era moleque, né? Eu tinha 14, 13 anos, saindo ali na adolescência, ouvindo Guns N' Roses o dia inteiro. Né? Aquela época lá, que era o auge, né, do rock, e eu estava naquela rebeldia,
sem saber o que fazer da vida, questionando tudo, e com a perda da minha avó paterna, que era muito ligada a mim, por algum motivo eu associei essa parte espiritual, né, questionamento da vida, com a ufologia. Com a existência de seres, eu queria ver as naves, eu cismei que eu ia ter um contato, que eu ia ver alguma coisa no céu. E ficava toda noite indo para a praia fazer avistamento, sem saber o que estava acontecendo, depois daquela luz lá. Instintivamente você ia. E assim, nem tinha estudo de nada, na época nem tinha internet, eu não conseguia ler na época, nem tinha hábito de leitura. De repente eu estava na praia uma noite, surge um cara caminhando no calçadão, o nome dele era Hugo, lembro até hoje desse cara. Cara estranhíssimo, assim. Aí ele olhou pra mim, você tá olhando pro céu aí, até fiquei meio assim com medo, né? Achei que, pô, o cara meio... Só que o cara, bem apresentado, assim, parecia um morador ali da região, né? Porque era um condomínio fechado. Falei, bom, aí você tá olhando no céu, você tá procurando o que no céu? Perguntou pra mim. Falei, olha, tô tentando ver aqui umas naves, né? Umas luzes no céu. Eu já tava vendo as naves de Gemas passando, né? E tentava entender o que era aquilo. Achei que era satélite, se era nave. E o cara falou assim, olha, isso que você está buscando, você vai encontrar o portal. Olha. Desse jeito o cara falou. Você vai encontrar o portal. E eu, pô, portal, né? De repente ele estava com uma mochila e tirou de dentro da mochila um livro que era do José Trigueirinho, na época, que chamava Erques. Erques, eu lembro. Mundo Intraterreno. Aí eu olhei aquele livro e falei, ó, tá vendo essa luz aqui? Essas imagens aqui, isso que você está procurando. E um dia você vai encontrar o portal. Lê esse livro, pode ficar para você de presente. Porra, e aquele livro ele me conectou. Eu fiquei enlouquecido, né? Falei, quem que é esse cara? Eu moro ali, naquela casa. Se quiser passar lá depois, a gente troca uma ideia e tal. Aí passou, eu não achei mais o cara. Nem tentei na casa dele, não atendia lá. Uma situação, a gente sabe hoje estranha, que são coisas que acontecem normalmente para certas pessoas, né? Eu peguei aquele livro, fiquei enlouquecido. Aí eu comecei a pesquisar. E, por algum motivo, esse tal de Trigueirinho ficou marcado ali, né? Foi a conexão que eu tive naquele momento. E eu não sabia de nada. E depois que eu saí dali, que eu estava de férias no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, que eu estudava em São Paulo, né? Minha família de lá. Naquele mesmo período eu lembro, 96, 97, era por aí, justamente no momento que o Urandir apareceu Isso, na mídia. começou lá, no Brasil Verdade, aquela coisa. E eu tinha visto o Urandir no Ratinho, tortando lá os talheres, mexendo com a audiência, e aquilo ali, olhei para aquilo ali, eu falei, pô, o que é esse cara, né? E eu não tinha ainda despertado literalmente, eu estava meio tentando saber o que estava acontecendo ali. Eu lembro que ficou marcado a frequência dele, aquela imagem do Urandir ali, e eu já estava naquela ânsia, né? E na época, esse tal de Trigueirinho não tinha acesso, não sabia nem quem era esse cara, onde ele morava, onde ele existia, porque não tinha nada na internet na época, só tinha esses livros aí, e eu comecei a ir nos sebos, procurar livro para ler de ufologia, comprei uma porrada de livro do Trigueirinho, e fui, né, autodidata, pesquisando um monte de coisa. Mas estava perdido ainda, até que eu tive essas interações com o Urandir na mídia e ficou aquela coisa marcada assim e passou. Porque eu não sabia também como procurar, era novo, né? Não tinha ainda... Minha família não tinha nada a ver com isso. Ninguém, eu estava sozinho. Você já morava em Campinas? Já. Só que assim, eu ali naquele momento, né? Passando por aquela situação, pô, sem saber o que buscar, o que fazer. Eu lembro que comecei a fazer jiu-jitsu na época. Coincidiu tudo, assim. Eu estava com 17 para 18 anos já. Era 97 para 98. Em 98, na academia de jiu-jitsu, chega um cara lá, um maluco, de faixa preta, um judoca, todo esquisito, cara. Todo cheio de aquela postura de sensei, né? Japão, com hey, tá, todo diferente no tatame, assim. E ele me chamou pra lutar. Vamos dar um treino aí, rapaz, não sei o que, tal. Aí eu, porra, eu era faixa branca, o cara faixa preta, né? Falei, vou tomar um amasso aqui desse... Aí o cara começou a lutar comigo, o cara esquisitíssimo, ele todo cheio de ritual, de coisa de oriental, aquela coisa, né, meditativo, fazendo cumprimento, aquela coisa. E eu fui amassado por ele, levei um cacete dele, pô, nem vi.
E ele não me finalizou. Ele só lutava, me mobilizava e deixava eu sair. Me mobilizava e deixava eu sair. E eu tentando ir para cima dele para ganhar dele. Aí ele parou a luta e falou assim, você quer ganhar de mim? Eu não estou aqui para ganhar de você, eu estou aqui para a gente treinar, trocar energia, para gerar aqui um... E aqui eu falei, pô, esse cara é maluco, estranho, né? Falando isso, eu estou aqui para lutar, pô, para ganhar, eu quero ganhar. Tava naquela ânsia, né, de porrada, de jiu-jitsu na época, o UFC, Royce. Tava justo naquele momento, né? E o cara diferente, com uma filosofia diferente na luta ali. Aí acabou o treino, eu fiquei olhando pro cara, assim, um cara meio esquisito, ele falou assim, você parece um ET. Olha. Aí eu falei, ET? Na hora já me, porra, o que esse cara tá falando? Aí ele me vai conversar com o meu professor, meu sensei, tira uma fita VHS, uma fita antiga pra caramba de ufologia, com filmagens de nave nos Estados Unidos, tipo um documentário em VHS na época. UFO, não sei o quê. Porra, eu olhei para aquela, pô, falei, cara, não é possível, cara, é muita coincidência. Aí eu grudei no cara, falei, o que é essa fita aí? Porra, posso gravar uma cópia, não sei o quê? Aí ele, por que você quer saber dessas coisas? Ele tinha falado que eu parecia um ET. Eu falei, você não falou que eu parecia um ET? Eu quero ver essa fita aí. Aí ele estava de bicicleta. Ele falou assim, me encontra amanhã, 7 horas da manhã, eu vou estar lá no parque, sentado embaixo de uma árvore, te esperando para conversar. Coisa de maluco, assim. Bem porra, estranho. Estranhíssimo. Bem estranho. Aí eu, porra, imagina eu com 17, 18 anos de idade, aquela fase que você fica meio... Estava prestes a fazer vestibular também, aquela pressão de, pô, você tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, você tem que passar na faculdade. E esse turbilhão de questionamento, de, porra, eu quero entender... Por isso também que você fez psicologia? Então, para ajudar a entender? Eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava perdidaço, né? Porque eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu não aceitava o sistema, não queria seguir ali um caminho. Aí eu fiquei, não vou fazer nada. Fiquei 1 ano parado. Foi justamente de 98 até 99. Eu tinha parado de estudar, tinha me formado já no colegial e fiquei sem fazer vestibular, né? E a família pressionando ali, e eu só indo em livraria, comprando porrada de livro, de ufologia, lendo Trigueirinho, aquela loucura toda, sem entender nada, né? Querendo olhar para o céu toda noite para ver um treco no céu e nada. Só via aquela luz no mar, lá no Rio de Janeiro. Aí esse cara marcou essa reunião comigo, eu fui lá no dia seguinte. Porra. Só que esse cara, ele assim, é uma pessoa com muito conhecimento, ele estudou muito durante muitos anos, todas as religiões, filosofias, era um cara bem ligado à teosofia, à sociedade esotérica e muitos estudos, né, antigos, principalmente do Oriente. Por isso que ele tinha essa pegada mais oriental, assim, arte marcial. E o cara me deu uma aula ali, a gente ficou quase 9 horas conversando. Caraca, o dia inteiro. Só que ele focou, não em ufologia, ele focou em mostrar vários caminhos filosóficos, de linhas de pensamento. Começou a apresentar uma porrada de coisas, porque eu nunca tinha conhecimento. Desde as tradições orientais até as ocidentais. Ele fez um compêndio, um resumo de tudo que... Todas as tradições, ele tentou unificar, olha só, ele tentou unificar os conhecimentos para mim, ó, você está buscando algo que tem a ver com isso. Você primeiro precisa entender isso aqui. Aí você vai entender os ETs. Pô, tudo estava se encaixando. Aí eu saí de lá, cara, completamente... Imagina você com a... Foi uma dose de conhecimento. Eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, né? E tudo fazia sentido. Começou a encaixar várias coisas. Hoje eu sei que muita coisa não é bem aquilo, né? Mas assim, naquele momento, parece que foi ativando várias memórias cósmicas em mim, como se fosse voltando a lembrar de tudo que eu já sabia, mas eu não sabia que eu sabia. Foi ali um momento divisor de águas para mim. E esse cara, eu tive ele como você teve a Irene Grant, né? Sim. Eu comecei na casa dele todo dia, pô, aí ele começou a me indicar vários livros, eu ia naquelas livrarias, lá comprava uma porrada de livro de budismo, hinduísmo, pô, todos os livros de teosofia. Estava fazendo a base já, Blavatsky, o teu compromisso lá na frente. Rosa Cruz, aí eu comecei a comprar, eu lembro que eu gastei, na época, era R$3.000, era muito dinheiro na época, década de 90, né? Pô, eu comprei uns
600 livros, assim, de uma vez só. Fiquei em casa com um monte de sacola. Meu pai olhou para mim, você tá maluco? Pô, não, agora tem que estudar, eu tenho que buscar conhecimento, tem que, Alguma coisa me dizia o seguinte, você tem que ler tudo, você tem que buscar todas as informações possíveis que você encontrar, porque você tem que buscar a verdade. Eu entrei num vício mesmo, numa ânsia maluca de querer ler, de estudar, eu ficava o dia inteiro lendo. Parei de fazer tudo na minha vida, parei de sair. Naquela época, né, eu ainda estava na fase ainda de sair, aquela coisa. Parei de beber, Ficava trancado, praticamente o dia inteiro em casa lendo. Quando ia para o Rio, ficava na praia lá lendo. Era o dia inteiro estudando. Ainda na busca, tentando entender o troca, né? Tentando montar o quebra-cabeça, né? Aí eu comecei a frequentar diversos grupos e linhas para entender o que acontecia. Aí fui para o espiritismo, me associei à Sociedade Teosófica, comecei a frequentar para ver o que... Só que eu nunca me encaixei na prática desses trabalhos, desses grupos. Não, meu negócio é além disso. Ainda vou encontrar algo que vai ser maior que isso tudo, né? E eu frequentei meditação, fui para o templo budista, fiz retiro, comecei a ir em comunidades para buscar entender esse treco, né? Só que eu não tinha as respostas que eu estava buscando, faltava algo para mim, né? Então, durante alguns anos, nesses estudos todos, eu decidi fazer psicologia justamente porque foi a única maneira que eu falei, vou ter que linkar isso tudo uma forma de ter um trabalho para estar com o ser lidando com as pessoas, ajudando de alguma maneira, porque, eu não vou conseguir ficar escravo desse sistema, né? E isso me levou a uma certa rebeldia, no sentido de não aceitar as coisas. Eu queria me isolar, eu gostava de ir para os lugares, assim, ficar um tempo afastado, voltado a isso, né? E eu acabei encontrando esse grupo do Trigueirinho, que ele tinha uma comunidade em Minas Gerais, e eu comecei a frequentar esse local para sentir, para ver qual era a pegada ali, o que eles estavam propondo, né? E até aquele momento eu não tinha encontrado nada que se aproximasse daquilo que eu estava buscando, que não fizesse tanto sentido como o que eu encontrei lá. Porque lá eles falavam de naves, de seres intraterrenos, de contatos que iriam acontecer. É tudo uma promessa, né? E tinha os avistamentos no céu, aquela coisa. E eu ficava naquilo ali e falei, interessante, né? Mas como é que esse cara teve essas informações, né? Aí eu fui me aprofundando e fui descobrindo algumas coisas que não me agradaram muito, né? Eu fui, não é decepção, mas assim, eu fui vendo que a coisa estava meio esquisita por alguns aspectos lá. E eles começaram a trazer uma visão muito assim monástica da coisa, que você tem que romper com tudo, se dedicar a uma vida de busca espiritual, tal, e aquilo me fazia me sentir incomodado com aquilo. Porque parecia que não era natural, não era por ali a coisa. E era como se eu já tivesse vivido isso anteriormente. Você chegou a fazer avistamento lá? Vi. Passavam essas naves de gemos, algumas naves que pareciam, né? Mas assim, eles lidavam com isso de forma muito mística, muito assim, faziam orações, mantras, como se estivesse em reverência. E eu falei, mas não é possível isso. Será que é isso? Está misturando com religião, com coisa. Eu parecia que eu não era aquilo ali. Aí eu comecei a me afastar, falei, não é por aqui. E entrei numa fase, assim, de ficar sozinho mesmo. Falei, não, eu vou encontrar, eu preciso me entender o que está acontecendo. Eu lembro que eu fui lá, no Pico das Agulhas Negras, em Itatiaia. Tinha um sítio lá em cima, altitude, lá no alto, numa fazenda, um sítio lá. Eu aluguei para ficar numa espécie de retiro. Fiquei 14 dias sozinho. Sozinho? Sozinho, na montanha. Alguma coisa me levou para lá, para esse retiro. Eu falei, vou ficar lá. Eu não vou sair de lá enquanto não tiver uma clareza do que eu tenho que fazer. Eu estava pé da vida, porque eu falei, eu não vou conseguir viver nesse mundo, nesse sistema. Eu estava revoltadíssimo, eu não conseguia me encaixar. Trabalho, ficar... Os relacionamentos frustrados também, minha família, Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha me frustrado lá, nessa suposta vida espiritual, né? Que eu acreditava que era o caminho. Alguma coisa me dizia que eu ia encontrar aquilo que eu estava buscando. E foi impressionante isso, porque
Nesse momento que eu fiquei lá isolado, lá tem uma montanha assim, lá no alto de Itatiaia, não sei se você já foi lá nas Agulhas Já Negras, fui, lá no alto tem sim. uma montanha gigantesca, eu fiquei no alto, num chalé isolado, fiquei 14 dias, levei alimento para eu fazer, não tive contato com ninguém, nenhum ser humano, 14 dias, 2 semanas isolado lá. Sozinho. Aí eu ficava lá em contato com a natureza, estudando, escrevendo pra cacete, ficava refletindo sobre tudo, né? E começou a acontecer uma porrada de coisa comigo lá. Eu ficava no chalé à noite, barulho, nego batendo na porta. Você tá brincando, cara. Pá, pedra caindo, eu não sabia o que era. Eu, caraca, Morri de medo. Me borrando de medo. Eu tinha me borrado todo, Só cara. que saia correndo. naquela época, eu tava numa crença ainda, não, eu tô aqui para me fortalecer espiritualmente, para ficar aqui, né, centrado. Aí eu acendi uma vela, ficava olhando pra vela ali naquela postura yogi, aquela coisa, achando que eu tava... E eu meditava muito, eu ficava às vezes, assim, horas, né, sentado naquele processo, achando que eu ia encontrar uma conexão, um estado alterado. Que coisa curiosa, cara. Eu ficava nisso. E eu, interagindo com a natureza, começou a acontecer uma porrada de coisa lá naquela montanha. Luzes na montanha apareciam e eu, tentando entender o que era aquilo, né? Aí eu ia caminhar na trilha lá, que tinha uma mata, acontecia direto os fenômenos. Eu não sabia o que era. Aroma, alquimia do aroma, direto. Só faltava ter uma conversação, mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha o conhecimento, né, que eu tenho hoje, que a gente aprendeu aqui em Dáquila. E eu lembro que eu fiquei naquele momento, quando eu saí de lá, eu estava decidido a tomar uma decisão, avisar para minha família, falar o seguinte, eu tomei uma decisão, eu vou realmente encontrar um lugar para eu ir morar, para eu ficar, porque eu não vou conseguir me adaptar aqui a esse sistema, esse mundo. As expectativas de vocês eu não vou conseguir suprir. Estava disposto a falar isso para eles. Que era uma pressão muito grande na minha família. Tipo assim, e aí? Você vai ser o que da vida? Trabalhar, ganhar dinheiro e tal. E eu só queria saber disso, né? Ter as respostas. Eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa. Que estava sendo chamado para alguma coisa. Era uma coisa muito forte. Era um treco assim de trazer um sofrimento para mim. Uma angústia, um negócio. E nesse retiro eu chutei o balde. Eu falei... vou ficar aqui até eu decidir. E quando eu decidi isso aí, eu tive essas experiências, né? Eu achei que era algo místico esse negócio, mas na verdade não. Eles já estavam ali, eu senti que tinha alguma presença, algum treco me trabalhando ali. Isso era do ano de 2010, lembro até hoje que eu fiquei lá, julho de 2010. Cheguei em casa, falei assim, vou cancelar meu e-mail, vou tirar minhas redes sociais, vou sumir. Aí eu entrei no YouTube, primeiro vídeo que eu vi lá, Bilu, o ET brasileiro. Cara... Aí eu, olhei aquilo, falei, ET brasileiro? E Bilu, cliquei. Puta, ali literalmente fudeu. Quando eu vi o vídeo, quando eu vi aquela cena, aquilo que ele fala, né? Que algumas pessoas iam ver aquela imagem. Sim, exatamente. Quando eu vi a imagem da faixa ele falando, o olhinho piscando, falando, a voz dele, o repórter ali. E eu vi a reportagem da Record, manipulada. Não vi os bastidores, só vi aquela cena que eles manipularam. Só aquilo ali, na hora, eu desabei ali. Comecei a chorar, me deu um treco. É mesmo, cara? Surreal. Caraca, que é isso? Na hora eu reconheci, eu sabia que era real aquilo ali. Aí eu vi de novo o vídeo, eu vi umas 10 vezes o vídeo, cara. Aí eu coloquei Projeto Portal. Puta, aí... Eu me lembro que você chegou aqui assim, de repente você não sabia nem onde você estava chegando. Isso eu lembro. Eu contextualizei, pra vocês entenderem a minha trajetória até esse vídeo. Eu resumi, porque foi muita coisa, né? Eu estava vindo com aquela bagagem toda, misturando tudo, espiritual, esotérico, ufologia, uma confusão geral na minha cabeça. Muito conhecimento solto, assim, mas não tinha um entendimento ainda do que, o que eu tenho que fazer, né? De repente, o meu incômodo era, tá bom, acredito na fé, na crença que existem seres, que existe algo, mas cadê?
No passado eles apareciam para todo mundo, tá lá na Bíblia, tá lá na... E agora, todo mundo aqui, esperando, isso me incomodava. Lá no Trigueirinho, principalmente, um dia eles vão aparecer. Porra, eu ficava... Não é possível. Se eles querem realmente fazer algo, eles vão estar aqui com a gente. Por que não sumiram? Porra, por quê? E agora a gente está aqui nesse mundo de... Porra, quando eu vi o vídeo, vi um ser ali, falei, pô, não é possível. Tem um ser falando com pessoas aqui no Brasil. Tem um grupo tendo contato, uma parceria. Eu comecei a ver os vídeos, aí entrei naquele canal antigo do Projeto Portal, tinha um monte de depoimento de vocês. Eu vi o teu primeiro, o seu era um dos primeiros, da Viviane, vi um monte de vídeo falando, eu vi o ET Bilu. Isso. Aqueles videozinhos, eu fiquei a tarde inteira, varei a noite vendo, vi todos, eram mais de 100 vídeos. Eu fui vendo 1, 2, 3, 4, 5. Porra, cara, aí eu falei, fudeu, agora, puta, não tem como. Aí eu vi aquele Mistério Bilu também. Sim, Mistério Bilu. Aí foi juntar, aí eu comecei a pesquisar tudo do Urandir, fui atrás de todas as matérias, tudo que tinha para o portal. Eu fiquei o dia inteiro, e no dia seguinte também, eu não saí de casa, fiquei o dia inteiro pesquisando. Eu fiquei sem dormir aquela noite, de tão ansioso, eu fiquei num estado de coisa. Eu liguei no núcleo, procurei o telefone, liguei lá em São Paulo, no núcleo, peguei o carro, no dia seguinte fui lá para São Paulo. Cheguei lá, preciso entrar aqui. Aí tava a Eliane do Canto lá. Tava, na época, as meninas que trabalhavam lá no núcleo. Era um núcleo pequenininho lá em São Paulo, esqueci o bairro. Carol, Karine. Era a Vila Mariana. Vila Mariana. E, cara, eu cheguei lá. Não, você não pode entrar aqui, você tem que fazer o curso dos novos. Eu falei, não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso sentar com alguém. Meia hora só. Meia hora. Eu tava nesse estado, assim, era um desespero, cara. É como se tivesse encontrado aquilo que eu estava procurando a vida inteira. Aí ninguém podia me atender. Aí a Eliane desceu, a do Canto, foi a primeira, sentou, oi, você. Falei, olha, tudo bem, eu posso contar a minha história para você? Eu contei tudo isso que eu te contei agora, em 1h30 eu contei para ela, detalhes de tudo. Ela ficava me olhando assim, né? Aí ela, quando eu terminei, ela falou, espera um pouco. Ela subiu, acho que o Ura estava lá em cima, na salinha lá em cima, no segundo andar. Aí desce ela, rindo assim, tá liberado, pode ir para lá daqui a 10 dias. Aí eu, 10 dias? Falei, tá liberado. Falei, mas quem liberou? Aí desce o Ura, oi, tudo bem? Que é o jeito dele, né? Aí tava indo embora assim, liberado, tal, não sei o quê. Aí eu, Urandir ali, aquela coisa, né? Aí ela, não, tá liberado, é só você avisar, você chega lá, já tá avisado lá na fazenda, o pessoal vai te receber lá, não vai ter atividade, mas se você quiser ir, você pode ir. E justamente foi nesse período agora, foi agosto, esse período, tem 15 anos, fazer 15 anos agora. 15 anos exatamente que aconteceu isso, em agosto de 2011. Aí eu peguei, falei, tem que ir para lá. Deu 15 dias, eu peguei o carro, tinha um TR4 na época, aí tinha um amigo meu, falou, vamos lá, vamos junto, tal, vamos lá, tal, meu amigo nem estava sabendo de nada. Aí a gente veio de carro para cá. Vim direto, nem parei para descansar, tão ansioso que eu estava. Cheguei aqui, não estava tendo AC, não tinha ninguém na fazenda. Foi fora de AC, eu lembro disso. Só estava o Gustavo, o Olávio, o pessoal que estava aqui na época, né? Cheguei aqui, aquela coisa, vi o morro, aí já... aquele treco, inexplicável, a sensação. Quem sentiu isso aqui sabe o que eu estou falando. E estava nessa época, assim, seco, né? Não estava inverno, né? Estiagem. Aí eu cheguei aqui, parei o carro, o pessoal me atendeu, aí o Gustavo, o Stigal veio. Oi, você tá chegando aí? Eu falei, tô chegando, tem autorização para chegar aqui e tal. Aí ele, não, peraí que eu vou ver lá. Aí começaram a conversar comigo, veio o Olávio, veio todo mundo, o pessoal estranho, que esse cara tá chegando aí, aquela coisa. E tinha, se eu não me engano, tinha acabado de ter uma AC de julho de 2011, que tinha tido uma gincana. Gincana que a gente escalou a tocha, isso. A Carol e tal. Isso. Tinha acabado essa AC, eu cheguei logo depois, fora da AC. Foi a primeira manifestação do Paráclito voando em cima. Aí o pessoal, não, acabou a atividade, não tem mais ninguém aqui. Eu falei, não interessa, eu tô aqui, eu não sei, eu vou ficar aqui. Eu falei, o que você vai fazer? Não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só vou embora quando eu tiver certeza de tudo que eu vi.
Aí eu lembro que eu sentei com o Gustavo no chão, aqui em frente à rodoviária ali. Aí ele começou a me dar uma aula de várias coisas da época, dos assuntos, e eu assim, né? Aí eu questionando ele de tudo, jogando, questionando um monte de coisa, mas e isso, mas e isso, mas e isso? E com todo o conhecimento que eu tinha, né, na época, tentando entender, confrontar. Aí ele foi explicando na visão do Projeto Portal na época, e eu fui, então, tal. Aí comecei a ter um entendimento ali, e era um conhecimento inédito para mim. Ele começou a falar da transmutação, de várias coisas. Eu falei, caraca, eu nunca pensei nisso, como é que pode um negócio desse? E eu fui ficando num êxtase, sei lá, uma coisa empolgado pra cacete, cara. Você achou assim que bateu com tudo que você esperava? Bateu. É como se, é inexplicável isso, uma coisa que só quem passa para entender. Só que eu tava numa euforia, era uma coisa, é como se eu tivesse encontrado um tesouro, cara. Entendeu? Eu tava ali, minha vida fez sentido. Eu falei, caraca, encontrei. Encontrei. Caraca, e eu tava desde os meus 14, 13 anos nessa, entendeu? Nessa busca intensa. E perdido, mas eu tava buscando igual um maluco, cara. Chegou ao ponto de me isolar 14 dias numa montanha, igual um maluco, correndo até risco de, entendeu? Igual um monge lá, achando que tava... E hoje eu entendo, né? Aí... Eu lembro desse dia 12 de setembro de 2011, foi esse dia aí, 12 de setembro de 2011. Aí eu tinha conversado com o Gustavo, falou, toma um banho lá, tem um quartinho ali para você ficar, eu fiquei no quartinho, eu tomei um banho. Aí eu saio do quarto, daqui a pouco estou vindo ali andando, vem uma caminhonete assim, branca, para na minha frente, aí sai o Urandir do carro. Oi, tudo bem? Prazer. Aí ele me olhando assim, todo esquisito, que jeito dele, né? Aí eu, oi, tudo bem? Prazer, Urandir. Bem-vindo aí, bem-vindo. Já subiu o morro? Já conheceu lá em cima? Eu falei, não. E era esse horário, assim, fim de tarde, né? Ele falou, vamos subir lá. Onde que o Urandir ia sair de casa para pegar um novato, vamos subir o morro, e comigo. Eu achei que era normal, eu falei, vamos lá, tal. O Urandir subiu o morro comigo. Tava te esperando. Aí acho que alguma coisa falaram, pega ele lá e sobe o morro com ele. Aí o Urandir tava com uma câmera. Sem dúvida. Aí ele tava com uma câmera na mão, e eu achando que era normal, que tava ali. Aí a gente foi pro platô. Aí falou, dá uma volta aqui, eu vou filmar aqui o sol, ele tava já começando a filmar o sol pro experimento da Terra convexa lá em cima do platô. Ele botou um tripé, começou a filmar o sol de bonezinho e tal. Ele falou, dá 7 voltas aqui, dá quanto você quiser no morro, ali em cima. A primeira tarefa que eu fiz foi 7 voltas ali em cima. Aí eu tô andando em cima do morro, aí quando dei as 7 voltas, estava ele no platô ainda, já estava começando a escurecer, aí ele me chamou assim e falou, fica atento aí. Aí eu, fica atento o quê? Olhando para onde? Ele, não, fica atento. Aí deu uns 3 minutos, ele falou assim para mim, você está vindo lá do Trigueirinho, né? Eu falei, não, eu participei lá do Trigueirinho e tal. Aí ele, não, eu também participei, Rosa Cruz, Espiritismo. Ele começou a falar, né, como ele fala às vezes das linhas de pensamento, ou seja, ele já sabia de algum treco. E eu ali, é mesmo? Você já participou e tal. E ele se fazendo ali, tipo, não, eu também passei por esses caminhos que você veio. Legal que você está aqui. Quando ele acabou de falar, eu olhei para o morro ali do chapéu, ali no canto, sai uma luz imensa, uma nave atrás do morro, começa a subir e passar igual uma nave de Ofiucos, gigante, mas gigante, por cima da gente no platô, assim. E ele pega a câmera, começou a filmar, aí eu embasbacado, assim, vendo aquela nave gigantesca passando na nossa cabeça, primeira nave que eu tinha visto, assim, aí eu, caraca, aí ele me filmando, ele me filmou, eu reagindo à nave. Ele aí, como é que você está se sentindo após sua primeira nave, não sei o quê. Aí eu, Brandinho, caraca, não é possível, nem sei o que te dizer, caraca, é isso. Tava completamente atordoado, cara. O primeiro dia que tava ali, um bombardeio de informação com o Gustavo ali, aí eu subo o morro com o Urandir, nave passando na minha cabeça. Aí eu perguntei, Urandir, e o Bilu? Aí ele, você vai falar com ele hoje. Aí eu, você tá brincando? Ele falou, não, você vai falar com ele hoje. Aí eu, aí ele me deixou numa ansiedade. Falou, desce, janta,
vai ter uma tarefa depois, o pessoal vai te chamar, aí o pessoal vai reunir aqui quem está na fazenda, você vai fazer uma caminhada, porra, tá bom. A gente desceu, enfim, chegou a noite, eu tava, porra, imagina a minha ansiedade, né? Falei, pô, não é possível, cara, caraca. Fomos pra trilha, chegou lá no platôzinho, demos 3 voltas, o Bilu apareceu, né? Eram 15 pessoas. Tem quem estava aqui, né? Tinha pouquíssimas pessoas aqui. Poucas pessoas, né? Aí o Gustavo e o Olávio tomaram a frente ali como orientadores, né? Intermediaram. E tinha algumas pessoas também ali que não tinham tido contato ainda. O Daniel Timmerman era um deles, né? O Noir era outro. Noir, gente, olha. É. E eram nós 3. Eles já estavam aqui há um tempo e eu cheguei por último. Então meio que foi para nós 3 o contato. E era o momento do compromisso ainda. O Bilu ainda estava passando compromissos, né? Naquela fase da trilha. Sim. De repente, o Bilu chamou meu nome. Rafael. Aí eu, sim, Bilu. Tremendo. Minha perna tremia igual vara verde. Eu estava numa... Pô. Eu falei... Aí ele falou assim, o que você deseja? O que você quer falar? Aí eu falei, gostaria de saber como eu posso ser útil aqui agora no Projeto Portal. Eu cheguei aqui... Quero ter conhecimento e quero ajudar. Como é que eu posso ser útil? Aí ele começou a falar. Aí quando ele começou a falar, eu lembro até hoje, né? Falou assim, você busca. Quando percebe, a busca já estava do teu lado. E você encontrou tudo o que você buscava, o que você tanto busca. Muita caminhada, muita aventura, e agora, Bilu, gostaria que você fizer uma proposta para você. Aí ele disse, você aceitaria construir um quiosquezinho, uma sombrinha para o pessoal fazer algumas tarefas aqui? Você está no grupo do quiosque das sombras? É. Ah, tá. Aí ele falou, aí o Daniel, o Noir, estava junto, depois ele perguntou se eles queriam também. Aí eu assumi na hora, sim, faço o quiosque, tal, isso aqui na hora. Nem pensei 2 vezes, né? Falou, então, quando você concluir o quiosque, Bilu vai aparecer lá num cara a cara com você, vou te passar um monte de informação, não sei o quê. Me prendeu no compromisso ali. Eu falei, aceito, topo. Pô, falei, já ficou 14 dias na montanha, eu fico aqui a vida inteira, agora nem volto para casa mais. Viro pedreiro. Sumiu. Aí ele falou assim, Bilu espera vê-lo aqui, hein? Não vai embora. Ele falou uma coisa assim, desse jeito. Aí acabou o contato, ele fez um treinamento lá de teletransporte, ele mudou de lugar várias vezes. E eu fiquei chocado com aquilo. Falei, porra, cara, eu desci o morro. Aquela noite lá, eu lembro que eu deitei assim, parecia que eu tava, porra, é uma sensação... No paraíso. Assim, vocês já passaram, todo mundo que passou por isso sabe o que é. É um momento, foi um mix de emoções, né? Eu renasci ali, na verdade, foi tudo que eu estava buscando eu encontrei. Aquele momento, ter a oportunidade de ter uma interação, uma possibilidade de trabalhar, ou seja, realmente ter algo prático, concreto, sair do misticismo, da fé, da coisa de você ficar sonhando com uma coisa distante. De repente a coisa veio e ficou algo palpável, direto, concreto e factível. E eu vi que a realidade era outra. Eu passei dias... Não era aqui, abstrata, subjetiva, não era concreta. E aquilo foi tão forte para mim, mas tão forte, cara, que eu queria sair na rua gritando, voltar para São Paulo, falar para todo mundo. Cara, eu ia... Não, assim, era uma coisa muito forte. E eu lembro que eu fiquei aqui para fazer o quiosque. Aí, na semana seguinte... Aí eu fiquei aqui, aí eu fui entendendo, né, conversando com as pessoas, comecei a entender melhor as coisas, né? Fomos comprar material de construção, comecei a construir o quiosque lá nas Sondas com o Olávio. Aí o Daniel Timmer me ajudou também, o Noir, o pessoal começou a colaborar com isso aí, a gente fez o compromisso. Em 1 mês a gente fez o quiosque. Fiquei 1 mês aqui, morando aqui, praticamente, só indo trabalhar todo dia de manhã lá, ficava a tarde inteira pegando cimento, cortando madeira, a gente fez o quiosquezinho das Sondas. Naquela expectativa, né? E foi justamente quando teve a C de outubro de 2011 que emendou e eu fiquei direto.
Aí foi quando o pessoal veio, aí eu te conheci, você veio, veio o pessoal, né, que já estava participando, aí eu comecei a interagir com a galera na primeira AC, em outubro de 2011. Foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas, entender o modus operandi dos treinamentos de forma mais próxima, né? E foi quando aí eu tive o segundo contato com o Tato e o Bilu, e eles direcionaram, falaram que iam aparecer no quiosque pra gente lá. Aí, no final dessa AC, nós fomos lá, eu, o Gustavo, o Daniel Timmer, o Noir, a gente foi pro ponto lá do quiosque das sondas, e o Bilu apareceu e chamou a gente para subir a trilha, subir em direção ao morro, mas ali das sondas, a gente entrou naquela trilha que tinha... trilha para subir a chave do portal. Isso, ali. Foi o que a gente tinha feito antes na gincana. Exatamente, antes de chegar. E ele falou, venha atrás de mim. A gente entrou no mato, me cortei todo, pedras. Enfim, a gente ficou quase uma hora correndo atrás do Bilu e ele mudando de lugar, várias vezes assim. Aí chegou uma hora que ele parou numa grota lá em cima, já perto, lá em cima e da chave do portal. Aí ele falou, parem aí. Aí naquele momento que ele deu o start, ele me chamou e falou, Rafael, há muito, muito tempo você vem numa busca incansável de conhecimento. E as vibrações cósmicas arranjaram esse momento para acontecer justamente agora. Aí ele começou a falar, ele começou a pincelar ali um pouco da questão da unificação. Aí falou, você tem um trabalho com grupos e nações e você deverá ter um embasamento e uma diplomacia para unificar as linhas de pensamento, os grupos, todas as pessoas que estão lá fora, para que elas entendam o projeto Portal, fazendo uma ponte, como se fosse uma conexão entre todos aqueles que estão ainda buscando, como você estava, ele falou. Você gerou essa frequência porque você foi um buscador, ficou caçando em tudo quanto é lugar. Então você meio que entende como cada um pensa lá, como as pessoas de outras filosofias e grupos pensam. E o que eles estão buscando, na verdade, você encontrou. E você pode levar para eles essa unificação, esclarecendo alguns pontos. Aí eu, caramba, tal. Ele falou, e a partir de agora você deve começar a caminhar com uma tocha junto com o grupo das Joanas, ele falou. Sabe o que é interessante que você está falando? Porque antes de você chegar, ele fez a gincana com o grupo da Joana, que a gente subiu atrás dele, exatamente assim, teletransportou. Ele fez com você, Daniel Timmerman, Gustavo e o Noir. Vocês depois, todos, o Gustavo já era, mas depois vocês entraram para o grupo da Joana também. Sim. Então ele deve ter feito para nivelar, para botar dentro do grupo. Sim. Olha que interessante. Foi nesse momento. E foi justamente ali que ele se mostrou para mim a primeira vez. Ele projetou uma holografia na mata e eu vi como se fossem várias estrelinhas assim. Pontinhos de luz. Pontinhos de luz. Também, como se fosse uma silhueta. E eu não tinha visto ele ainda, no primeiro contato, mas no segundo eu vi. Vi essa forma luminosa, né? Enfim, eu saí de lá e eu estava todo esse tempo aqui. Aí acabou esse trabalho, no dia seguinte eu falei, vou voltar para casa, tem que levar, né? Teus pais lá não pensaram, você enlouqueceu, esse cara sumiu lá em Mato Grosso. Eu cheguei lá em casa e falei, gente, o negócio é o seguinte, tive um contato com um ser extraterrestre. Puta, mas... Gente, que loucura! Não, foi uma loucura. Eu imagino na hora, ele... Vamos internar esse cara. Não, eu já era um monge, né? Já estava totalmente... Só queria saber de leitura, de coisa espiritual, de coisa... E assim, minha família falou, agora o Rafael pirou de vez. Aí foram olhar os trecos do Urandi, aquela história, a mídia, aí pronto, né? E eu falei, nada me tira disso. Vocês podem falar o que vocês quiserem. E se eu não tiver dinheiro, eu vou arrumar dinheiro, nem que eu trabalhe no sistema para conseguir ir para lá, comprar passagem, enfim, conseguir, de alguma forma, me encaixar, né? Eu falei, agora eu vou ter que me virar mesmo, porque de lá eu não saio mais. O que eu vivi lá agora, o que eu vi, o que eu entendi, era exatamente o que faltava, a peça que faltava para encaixar. E, aí eu comecei a vir direto, né? Aí foi toda a eu estava aqui. Aí veio 2011, 2012, né? Direto.
Aí foram várias experiências. Eu peguei justamente aquele momento, né? Pré-aliança. Peguei aquela fase, né? Que a gente teve vários treinamentos nas sondas, de interação, preparando para os mundos paralelos. E foi ali, naqueles momentos, que eu tive a primeira experiência mais impactante aqui em Dáquila, naquela 2012, né? Foi quando, se não me engano, foi final de 2012, né? Que foi o primeiro que teve aquele momento que Urandir, 2012 para 2013. 2012 foi quando a gente viu a nave de Ofiucos lá nas sondas, a nave de Belém. Sim. Ali, para mim, isso, foi surreal aquilo. E logo depois foi quando o Urandir foi levado para os mundos paralelos. Na caminhonete, lá em Zigurates. Ali, para mim, foi o... Porra, que eu estava pertinho ali, eu vi nitidamente o Urandir dentro da caminhonete. Porra, aquele fogo vindo do céu, a sarça ardente, né? No chão. Que é a tecnologia das 49 raças, porra, eu vi entrando por cima da caminhonete, incendiando o carro dele por dentro. Porra, surreal. E o cara some, desaparece dentro do carro, o carro morre assim, desliguei. E a gente olhando aquilo embasbacado. Eu já tinha ouvido vários relatos, né, do pessoal aqui, da primeira abdução dele, né, em 2003, 2002, você contando. Porra, quando eu vi aquilo, aquele momento, aquele silêncio, né, pós a ida dele, que todo mundo olhando para o carro. Porra, cadê ele? Foi para a nave, foi fazer um passeio com nossos amigos. E eu vendo aquilo, eu falei, porra, caraca. Ali, porque de certa forma, até aquele momento, eu não tinha tido ainda uma experiência assim tão... uma coisa... impactante. Tinha tido vários contatos, mas era tudo ainda muito... luz aqui, som ali, bilu no mato, luzinha, nave passando, mas assim, quando eu vi o Urandir ser levado, pô, aquilo ali para mim... Foi forte, aquilo foi surreal. 200 pessoas sentadas na descida do observatório, e ele parecia... parecia um estádio ali de efeitos paranormais. E até aquele momento, eu estava buscando um entendimento, né, das coisas assim. E eu até agradeço, porque o Felipe, né, graças ao Felipe, foi uma das pessoas que mais me ajudou a compreender as informações de Dáquila na época, porque eu tinha certa dificuldade, né, de encaixar certos conceitos, certas coisas na prática aqui. E o discernimento, né, o entendimento que o trabalho que o Felipe faz com as pessoas é muito importante para clarear a mente das pessoas, né? Como a gente sempre fala, assim, brinca às vezes, né? Maionese e tudo mais. E isso me ajudou muito a lidar também com o compromisso que eu acabei assumindo, lidando com o pessoal lá fora. Inclusive, vamos aqui recordar, quando você chegou nas sondas, ele já tinha o grupo da unificação, que eles faziam várias caminhadas, não é? Sim. Era um grupo dele que, especificamente, que estava treinando para a unificação. E aí vocês chegaram nas sondas, tiveram cara a cara lá com o Bilu, que o Bilu repassou os compromissos da unificação. Isso. E eu e Viviane estávamos a gente estava fazendo um trabalho já nas sondas, e a gente falou assim, bem, a gente viu vocês chegando, eu virei para a Viviane, vamos ficar quieto para não atrapalhar. E a gente ouviu tudo. E aí, inclusive, ficou muito claro para mim, porque o Rafael ficou, não, Bilu, mas isso aqui, como é que a gente vai fazer? Aí Bilu, Rafael, não se preocupe, qualquer coisa, pergunte para o Filipão. Aí eu ouvi, caraca. Ele direcionou para tirar todas as dúvidas com o Felipe. Por quê? Porque foi esse momento. Esse dia foi depois que aconteceu toda essa coisa toda, e eu estava ali, ele selou, foi o último dia dos compromissos, inclusive. Dos compromissos. Mas você teve o primeiro do quiosque. Do quiosque. Que foi seu individual. Isso. Aí veio do grupo da unificação. Isso, aí eu trouxe os meus amigos. Isso. Porque quando eu cheguei lá, eu convenci, entre aspas, porque na verdade hoje eu sei que eu não convenci ninguém. Eles vieram mais para saber qual é. Até que quase ninguém ficou, né? Só ficou eu mesmo. Mas era assim, umas 6, 8 pessoas, isso. né? Que era o pessoal que estava numa pegada parecida com a minha lá fora. E eu falei, gente, a coisa é outra coisa, vamos lá. Eu tentei mostrar para eles e eles vieram.
mas não conseguiram entrar na frequência. Durou pouco tempo. E nessa época o Bilu chamou a gente, pediu para a gente fazer uma tarefa com o Urandir de queima de energia. O Urandir encontrou a gente num ponto e ele pediu para a gente pegar uma pedrinha no chão, todo mundo, e marcar a pedrinha com a caneta. E jogar a pedra o mais longe possível. Aí o Urandir fez uma ativação na gente e pediu para a gente fazer a pedra voltar na nossa mão. Essa foi outra bomba, né? Porque, porra, nunca tinha visto um treco desse na minha vida. Como é que um cara me dá um toque na testa, mexe aqui no meu braço, pede para eu pegar uma pedra do chão, eu marco a pedra com a caneta, olho para a pedra, gravo ela, pego a pedra, isolo a pedra, morro abaixo. Ele diz, faz a pedra voltar agora. Aí a pedra, pá, cai na minha mão a pedra. Porra, ali foi outra experiência que eu falei, porra, agora não tem como. Isso não tem como. Se tinha alguma dúvida ainda, não tem como, né? Aí nós fomos lá para o ponto onde aconteceu esse contato que você falou, que ele reuniu o grupo e passou o compromisso final, fechando, da unificação, para selar, mas ele incluiu o grupo que eu trouxe. Sim. Aí ele disse, para fazer o link que você falou, ele falou assim, além disso, vocês vão começar a receber as pessoas novas aqui. Eu falei, pô, mas como assim pessoas novas? Eu não sei nada aqui. Aí ele, vou ter que estudar as apostilas, aí que ele falou de você. Qualquer dúvida, pergunte para o Filipão, porque vocês vão ter que... E tudo mais, porque realmente ele passou uma responsabilidade que, na verdade, é o caduceu hoje, que eu estou até hoje, né, com o grupo dos novos. Começou isso lá atrás, na verdade, quando não tinha embasamento nenhum para falar nada de Dáquila, né? E por alguma razão ele fez isso, né? De alguma forma ele já estava ali, sei lá, preparando alguma coisa. Mas na época a gente não tinha ainda aquela clareza que a gente tem hoje, né? E passou. E o tempo foi passando, eu comecei a fazer as atividades com o grupo da Joanas, com a Tocha, a gente foi tendo várias experiências. Você ficava aqui, ele tinha um trabalho que ele caminhava com a tocha sozinho, de madrugada aqui andando, assustou um monte de gente porque viu um cara com uma tocha andando de madrugada. Não, eu tinha que andar, eles pediram para eu andar, fazer várias caminhadas no morro, aqui na estrada. Tinha que andar com uma tocha acesa, né? E eu não tinha também informação sobre isso, que eu achava que fazia parte do trabalho com o grupo das Joanas, que tem a ver com Joana d'Arc, com certas frequências do passado. E em algum momento ele me falou que eu também fazia parte dos guardiões, né? Que estavam lá na época e tudo mais, que abria portais para Joana passar, entre essas coisas assim. Só que assim, eu até então não tinha muita noção do que seria unificação, né? E um dia o Tato me parou e falou o seguinte para mim, eu perguntei, mas afinal, Tato, o que é essa unificação? Porque eu não estou entendendo ainda. É unir as coisas? Eu falei, não. É o mesmo trabalho, é muito parecido, é o mesmo trabalho que Joana tentou fazer na época, junto com o grupo que ela treinava e estava junto lá. Ela tinha também, você estava lá, tinha essa frequência e parou. Aconteceu uma situação que foi interrompido o treco. E que esse compromisso da unificação, aquele momento que ela foi até a igreja, conversou lá com a Igreja Católica, tentou intermediar, tinha nada a ver com guerra, com coisa. Era uma tentativa de levar o conhecimento que ela estava trazendo as informações verdadeiras sobre Emmanuel e Lilith, sobre o trabalho das 49 raças naquele momento. Ela tinha que levar isso para unificar com aquele grupo que estava na Europa, né? Remanescentes dos celtas, dos druidas, do pessoal lá, que estava buscando entender e a igreja estava consumindo aquilo, distorcendo tudo lá. Então, E matando todo mundo. matando todo mundo. E ele disse que muitos de nós estávamos lá justamente para impedir isso. Essa guerra, na verdade, era uma guerra de informação, de conhecimento, de levar a verdade, de trazer essa unificação do conhecimento e dos povos lá, né? Eu falei, caceta, pô, interessante e tal. E ficou. E depois disso, a gente foi passando por várias experiências, né, aqui, vários desafios,
etapas, né, do treinamento que foram exigindo muito de nós. E a gente vai aprendendo, foi aprendendo muito juntos, assim, né? E tive a oportunidade de entender melhor, né, tudo o que acontecia. Foi quando aconteceu definitivamente a aliança com as 49 raças, né, no ano de 2013, de 2012 até 2015, que foi essa janela da aliança, né, com Emmanuel e Lilith. E eu tive a oportunidade de acompanhar e presenciar isso aqui, né? Foi algo assim espetacular, né, o que a gente viveu aqui. Quem estava presente sabe da seriedade, da importância disso, que muitos hoje não entendem, né? Quem está chegando agora não consegue medir a importância disso, né, que nós temos. E foi quando a gente, inclusive o Felipe estava junto comigo, nessa outra experiência que eu tive muito impactante lá em Minas do Camaquã. Com o Ser de Gemos? Com o Ser de Gemos. Foi surreal. E quando houve a negociação da tocha final. Também. Que o Bilu apareceu com a tocha lá no deserto. Isso aí. E o estandarte da Joana d'Arc. Isso. Ali foi o momento que a gente visualizou um ser de gemos, né, atravessando o grupo na nossa frente com um magnetóide vermelho segurando no peito, assim, pô. E a gente estava do lado com a tocha, assim, às vezes até um montinho na areia para ficar mais alto, né, para ver. Para ver, isso aí. Pô, a gente estava vendo, quando a gente viu aquela cena, né, pô, e o Bilu depois aparecendo ali, para mim foi outra situação que... Porque lá é um deserto, né? Então não tem mato, não tem nada. Então, principalmente o Ser de Gemos, ele caminhou no meio de duas fileiras. A gente fez, não é? Sim. Duas fileiras, ele caminhou no meio. Agora o Bilu, ele caminhou no deserto aberto, aí estava com o estandarte da Joana, levantou o estandarte da Joana. Flutuou, inclusive. E ele berrava que nem um maluco. Uá! Uá! Foi um espetáculo o negócio. Você viu um negócio desse, a gente ficou assim, que é isso, gente? E ele correndo no deserto. Correndo no deserto. Ele deu até uma flutuada com a... Isso aí, com o estandarte. Foi surreal, surreal. Mas ali, apesar do fenômeno, né, da experiência, do contato, visual da coisa, ali foi marcante para mim, porque teve o contato com o Bilu logo em seguida e ele falou algo ali que me marcou muito. Quando ele disse que nós estaríamos no meio, a humanidade de um lado e as 49 raças do outro. E quando 70% da população estiver ciente da presença, do trabalho nosso de Dáquila, eles iriam se apresentar nos 4 cantos do mundo, para que este grupo fosse glorificado e reconhecido, entre aspas, como representante deles. Ali, para mim, pode parecer uma bobagem isso, mas ali, naquele momento, eu tive um entendimento que eu não estava tendo até aquele momento. Que eu senti realmente a responsabilidade, porque coincidiu com o início ali do movimento do Sistema Dourado, que hoje tem uma das suas vertentes, o BDM Digital, né? Que estava começando ali o movimento. E a gente pegou tudo isso, essa fase da aliança, pré-aliança, aliança, pós-aliança, início do Sistema Dourado, da implantação do Sistema Dourado, e todo esse movimento durante anos aqui de treinamentos, enfim, foi uma jornada assim, até chegar em 2018, 2017, quando o projeto Portal se tornou Dáquila Pesquisas, né? Que foi a transição tão esperada que havia sido dita lá atrás no legado que ele deixou em 2011, né? Então, até esse momento de treinamento, todas essas etapas, né, para mim, foi muito forte tudo isso, né? E eu tinha, particularmente, um desejo, uma ansiedade de ter, obviamente, como todo mundo deve ter, um cara a cara com o Bilu. E eu fiquei durante 7 anos, assim, numa ansiedade, querendo realmente ter um tete-a-tete, né? Ouvia suas histórias, ouvia as histórias do pessoal, falei, pô, será que um dia eu vou ter isso, né? Tinha essa... Acho que eu já lembrei. E um dia eu falei, quer saber? Esquece, deixa pra lá. Eu vou focar no compromisso. Eu tenho que estar aqui recepcionando os novos. Aí eu parei de participar dos contatos, eu ficava só com os novos do seu, na época, todo mundo tendo os contatos no grupão, e às vezes o pessoal, o Otávio também ficou uma época com a gente, o Olávio, e a gente ficava sem participar dos contatos.
E um desses momentos, em 2016, 2015, era uma C lá em Formosa, Brasília, lá no Hotel Araras. Estava lá e tinha um grupo de 7 novos na atividade de campo. O Urandir falou assim, olha, não tem ninguém para ficar com ele, o Bilu vai aparecer para o grupo, vai ter todo um trabalho lá, uma ativação importante. Você se importa de ficar lá? Eu falei, não, tranquilo, eu vou lá, fico com o pessoal. E quem conhece lá é uma fazenda, é um pasto. Não tem mato, assim, é um descampado total. Né? E lá é Planalto Central, né? Então, pô, você olha o horizonte, a linha do horizonte, você vê tudo, assim, né? Não tem montanha, não tem nada. Tô eu lá com o grupinho do Caduceu, isolado do grupão, escutando o Bilu falar com o grupão lá do outro lado, né? Acabou a nossa tarefa, eu falei, vou ficar aqui um tempo. Aqui, olhando, tinha um laguinho assim, fiquei lá sentado. Tinha uma vaquinha do lado direito aqui, uma árvore ali, tranquilo. E eu só ouvindo o pessoal lá falando com o Bilu. E o pessoal do Caduceu voltou, foi para o hotel dormir. E eu fiquei lá, fazendo um tempo lá. Aí nisso, eu só escutei o Bilu indo embora do grupão. Estava bem longe, estava fazendo contato num local bem distante. E foi naquele contato que ele fez a ativação da modulação, que ele jogou uma luz assim. Sim. E foi embora. Foi naquele momento, eu vi a luz e ele sumiu, foi embora. Nisso eu estava lá do outro lado, naquele momento eu estou assim olhando para o pasto, sentado na cadeira, eu vejo uma luz se formar no meio do pasto, assim, a 150 metros de distância, uma silhueta humana começa a se formar, escura, no meio do pasto. Uma nuvem preta, assim, um treco muito esquisito. Aí eu, porra, que é isso, né? De repente o negócio começa a se moldar, é como se fosse um homem de borracha se ajustando, assim. E perfeitamente eu vi, assim, o cara, de repente um homem em pé, moldado, assim, no meio do coisa. A silhueta escura, né? Estava à noite, mas estava a lua quase cheia, dava para ver perfeitamente. Aí ele levantou a mão assim e fez assim. Aí eu, pô, até achei que era alguém, que era o Urandir. Falei, Urandir? Aí ele, Bilu! Só deu o gritão, né? Aí o Bilu? Ele, tá com medo? Aí eu, pô, na hora que ele vem aquela adrenalina, não é medo, é uma... Dá uma acelerada. Dá uma acelerada. Eu sentia meu coração batendo o corpo inteiro, desde o pé até a cabeça, assim. E tinha atrás de mim uma cerca com arame farpado da fazenda. Acho que fiquei tão nervoso ali que eu, segurei, furei minha mão, começou a sangrar. Porra. Aí ele, fique parado, eu vou até você. Porra, aí naquele momento é como se o tempo parasse, né? Você entra numa espécie de realidade paralela, sumiu todos os sons à minha volta, eu não vi nada. É como se estivesse dentro de uma bolha, sei lá. Eu só vi aquele cara ali na minha frente, tinha uns 70 metros de distância, na minha frente, assim, limpo, só grama. Aí ele veio correndo em zigue-zague, assim, na medida que ele ia correndo, ele diminuiu de tamanho, ele ficou pequenininho, igual um molequinho, assim, de 1,40 m. Né? Só que eu não conseguia ver o rosto dele. Eu tentava ver assim, não conseguia visualizar. Eu falei, não estou te vendo. Ele, é que eu estou interagindo com a realidade paralela. De repente ele fazia assim, sumia, aí ele voltava. Como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Aí ele, você está com medo? Ele falou assim, várias vezes, está com medo? Eu falei, não. Está com medo? Não. Ele falou, tire todos os metais do seu corpo. Você já estava em realidade paralela. Quando é sem metal nenhum. Eu estava com lanterna, cinto, rádio, eu estava com um monte de coisa, celular. Aí ele, tira tudo. Só que eu estava gravando. Aí eu peguei o celular, joguei assim no chão, o celular caiu em pé na grama. Assim, ficou gravando o celular no chão, ligado o gravador. E joguei lanterna, cinto, tudo distante assim. Aí ele, olha, espere que eu vou até você. Aí ele veio andando. Quando ele chegou a uns 9, 10 metros, ele falou, agora sim, estamos quase cara a cara. Posso me aproximar? Eu falei, pode. Aí ele deu um pulo, cara. Caiu pertinho de mim, assim, uns 2 metros de distância. E estava pequenininho. Aí eu olhando para ele,
tentando ver o rosto, parecia que tinha uma onda de energia. Que nem quando eu sentei com ele, que eu olhava na cara dele. Bilu, não tô vendo teu rosto. Ele assim, parecia o robô do Netflix, isso. Lá do Perdido no Espaço, aquela coisa assim rodando. Uma coisa de plasma, isso. Assim. Só que eu via perfeitamente o ombro, o bracinho dele, a perna, a botinha dele, porra. E olhando aquilo, porra, Bilu, tô te vendo. Ele, calma, ainda não. Ele falou, posso crescer? Posso ficar grandão? Aí, pode. Cara, ele começou a esticar. Porra, ele tava assim, desse tamaninho. E eu olhando para baixo, eu comecei a ver o cara crescer. Porra, ele ficou com 2 metros e pouco de altura, forte pra caraca. Eu vi a musculatura dele, a roupinha toda colada assim. Eu vi uma luz aqui no peito, como se fosse acendendo. Aqui no frontal também tinha uma luzinha esquisita. E, de repente, ele ficou na minha frente e falou, agora eu vou me aproximar mais. Aí ele deu 2 passos assim. E fez questão de bater o pé no chão. Nossa, como eu tô físico, eu nunca fiquei tão denso assim. Estamos aqui, nossa, a grama molhada. Ele começou a reclamar da condição ali, né? Cara, ele chegou aqui, ó, nessa distância, estava cara a cara comigo, em pé. Pô, só tocava nele, né? Falei, Bilu, posso te tocar? Ele, não, ainda não. Ainda não. Aí ele disse assim, posso atravessar o teu campo? Falei, pode, né? Eu sei lá o que é isso. Só sei que eu senti uma onda, é como se ele sumisse por um lapso de segundo e voltasse a aparecer na minha frente. Foi muito rápido. E eu senti um treco, como se estivesse vindo e saindo, assim, uma onda, sabe? Ele falou, foi uma ativação para potencializar suas habilidades diante do que você vai fazer, né? E vai ser uma responsabilidade muito grande. Ele falou, estou aqui também porque você está fazendo um belo trabalho junto com os novos e tudo mais. Falou um monte de coisa particular, aí começou a falar, ficamos 20 minutos ali falando, e eu olhando para ele, falou, vamos caminhar. Porra, aí começou a andar, eu andando do lado dele, olhando para ele assim, porra, e inacreditável aquilo. Eu falei, caraca, eu não estou vivendo isso, cara. Não é possível. Eu não estava esperando nada, estava completamente despretensioso, né? E ele falou várias coisas sobre Moisés, ele falou assim que eu teria uma frequência de sumo sacerdote parecida com o que Moisés fez na época e que deveria realizar a unificação para mexer com o mundo, com as pessoas, né? E que dos 144 mil dimensionais, muitos ainda viriam através de um movimento que eu faria, que deveria ativar, fazer tal. E ele me explicou mais ou menos ali o que eu deveria fazer. E eu questionei, né? Falei, mas Bilu, é muito difícil mexer com religião, com essa parte espiritual, esotérica, mística. O pessoal não entende. Aí ele falou, não tem problema, você vai falar tudo que você está aprendendo aqui. Você tem que propagar, você tem que meter a cara, expor tudo aquilo que você aprendeu. Conte para todo mundo o que você está vivendo aqui agora. Aí ele falou, tá gravando isso aí? Tá gravando? Eu falei, tô gravando, tá aí no teu pé o celular. Ele, nossa, que bom que você está gravando, tal. E ele em cima do celular gravando ali. Aí ele falou, passe para as pessoas, leve essa frequência, conte essa história na internet, porque isso aí vai mexer com as pessoas, não sei o quê. Cara, e eu ali, né, naquele momento, eu falei, caraca, porra, onde vai parar isso tudo? Eu tava assim, completamente, porra, eu já tava ali. Choque, né? Não, porra. Surreal, né? Aí eu olhando para ele, eu senti, quem conhece o Bilu sabe como ele se apresenta para nós, né? Como é que o jeito dele falar, às vezes brincalhão, mas comigo ele estava muito sério, ele estava assim, numa frequência, como se ele fosse alguém muito próximo, muito íntimo, muito próximo, muito assim, ele falava com um tom assim, muito familiar. Aí eu falei, Bilu, posso te ver? Eu quero te ver. Ele falou, não posso me mostrar ainda, porque você não vai aguentar. É a mesma coisa que ele falou para mim. Você vai lembrar de mim. Você vai acessar a memória, você não está preparado para lidar ainda. Ele falou igualzinho. Ele falou, você me conhece e você não... Agora não. No próximo encontro, no próximo contato, você vai me ver e eu vou te entregar algo. Até hoje não aconteceu, né?
Mas, enfim, eu sei que ele saiu andando assim, ele estava do meu lado, vamos caminhar. Aí eu fui andando com ele falou um monte de coisa. Falou que eu tinha que ajudar o Urandir. Aí ele chegou a falar assim que precisava de pessoas de muita confiança para ajudar a Larissa, o Urandir, que ele ia estar trabalhando isso, enfim. Falou um monte de coisa. Ficou quase 20 minutos ali, falando um monte de treco. E, porra, quando eu tive essa oportunidade de vê-lo, né, e caminhar ali, ele falou, agora eu vou embora, vou começar a ficar mais sutil, vou acelerar e vou voltar. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Vamos continuar, você não fique ansioso, você siga exatamente como você está seguindo, continue e comece a propagar. Ele falou, comece a propagar. Só que naquele momento eu não estava ainda fazendo nada. Não tinha me exposto na internet, nada. Né? Tinha ido lá na Rádio Mundial 1 ou 2 vezes só com Alain, mas nada além daquilo. Né? E eu olhando para ele assim, cara, do meu lado, o cara andando comigo, como se fosse um amigo andando na rua. Ele começou a ficar igual um homem de vidro do meu lado. Ele estava físico. Eu via ele respirando do meu lado, com pulmão, porra, interagindo com oxigênio. De repente ele virou um homem de vidro transparente do meu lado, começou a ficar invisível e a voz dele aqui, falando do meu lado comigo, como se estivesse do meu lado, flutuando a voz dele. Porra, ele, agora você está me vendo? Eu falei, não estou vendo mais nada. Ele, eu estou aqui, tal, não sei o quê. Porra, eu tive a oportunidade de vê-lo se tornar um homem na minha frente e depois desaparecer na minha frente e a voz continuar ali do meu lado. Que cientista da Terra que explica isso? Como é que vocês, aí, acadêmicos, né, vão explicar isso, essa experiência? Então, assim, é uma tecnologia, é uma coisa que, porra, há anos-luz de distância que a gente está. Então, assim, não tem como. E depois dessa experiência, para mim, acabou. Ali foi a cravada final, a estaca final que eu cravei ali. Pô, eu saí dali, aí ele foi embora, né? Eu fiquei extasiado, estático, assim, lá no meio do pasto, olhando para a vaquinha. Falei, quase que eu abracei a vaca. Porra, eu estava num estado de... Porra, se você viveu isso, você sabe o que é. É uma coisa que não tem como voltar, né? Então, interessante. Logo depois daquela experiência, minha vida entrou num turbilhão de problemas pessoais. Foi a pior fase que eu passei, assim, de família, relacionamento, um monte de treco começou a acontecer, financeiro, tudo junto, parece que desmoronou, como se fosse um grande teste, né? Para ver se, e agora? Vai manter? Vai, né? Continuar aí, depois de tudo que você viveu? Porra. Testando o seu foco. Cara, eu falei, pô, não é possível, cara. Não foram momentos fáceis, né? A gente passa por situações, às vezes, que tem que realmente trazer o foco, a fortaleza mental, emocional, conseguir passar por isso, né? Foram uns 2 anos, assim, de muitas situações acontecendo, cometi erros também, enfim. A gente aprende, né, com certas situações, mas mantive o foco, apesar de tudo, né? E veio a pandemia, veio a tal situação justamente nesse final desse processo. Eu já estava ali, pô, até aquele momento eu não tinha feito o que o Bilu tinha pedido, o movimento que ele tinha me orientado. Né? E um dia, durante a pandemia, numa atividade de campo em São Paulo, ele apareceu e me cobrou, me questionou, e aí, tá esperando o quê? As pessoas estão morrendo. Porra, aquilo foi muito forte, aquilo lá. E a gente estava num momento difícil, não conseguia vir para cá, né, porque não podia. Ficamos trancados lá. Porra, teve um dia que eu estava lá em casa, eu já estava começando a propagar com o Otávio, né, no canal Parceiros do Conhecimento, a gente estava fazendo umas lives e tal, mas eu cheguei um dia e falei assim, porra, preciso tomar uma atitude aqui e fazer o que o Bilu pediu para mim. Porque eu estava meio assim ainda, meio... Eu lembro até hoje esse dia. Eu lembro até hoje esse dia, pô, que eu liguei o computador, comecei a falar, entrei ao vivo, o canal não tinha ninguém no meu canal. Comecei a falar. Tava pé da vida com o GO, com as coisas que estavam acontecendo. Aí eu comecei a soltar a boca, falei um monte de coisa, expus mesmo, toquei a real.
E não sei por quê, acho que foi coisa do destino isso aí, né? O vídeo viralizou, caiu, sei lá, na mão de alguém aí, que soltou no TikTok, sei lá onde. Eu sei que meu canal, no dia seguinte, começou a ter uma entrada de gente, assim, do nada, um monte de gente começou a entrar. E eu, fui pego naquela situação ali, cara, o que eu faço? Comecei a, né, me adaptar àquela situação, porque, estava completamente... E aproveitei a pandemia, porque eu ficava em casa o dia inteiro, e comecei a gravar conteúdo, falar das coisas, interagir com o pessoal, respondia na medida do possível, né, para orientar as pessoas que estavam chegando. De repente, um monte de gente começou a... uma loucura o treco. E nesses últimos anos aí, são 5 anos já, né, a coisa tomou uma proporção assim que eu não esperava, né, que eu não imaginava. E a situação do compromisso vem se desenrolando, né, seguindo as orientações que ele passou, porque ele foi bem claro para mim. Eu até fiquei meio resistente na época, né, quando ele disse que eu deveria procurar algumas pessoas, inclusive alguns canais de grupos e coisas, para tentar estabelecer parcerias com eles. Mas eu não tinha como, porque eu não tinha link. Como é que eu vou chegar num cara, sei lá, de uma linha, de uma filosofia, de um grupo, de um movimento tal, que tem nada a ver com a gente, e vou criar uma conexão ali? E ele me orientou, disse assim, você vai respeitar a visão das pessoas, dos grupos, as crenças que eles têm. É como se você fosse ficar mais ou menos como um bobo, assim. Eu vou lá, converso, faço uma live com as pessoas, mas eu fico ali como se estivesse... E, de repente, você solta. Começa a falar de Dáquila, das suas experiências, de tudo que você viveu, porque o público dessas pessoas tem muito dimensional que está nesses caminhos, desses grupos que estão ali buscando e não sabem o que estão buscando. Quando elas escutarem as informações, os códigos que vão ser passados e a sua experiência, esse pessoal todo vai vir para cá correndo. Mesmo que você esteja falando ali, assim, entrando na maionese deles, né? Tipo, fazendo uma diplomacia. Vai diplomaticamente entrando. Respeitando, não precisa bater de frente. Fica ali como se estivesse até, né, sem conflito, sem debate, não é para impor Dáquila para ninguém. Você não vai doutrinar ninguém. Ele falou bem assim. Você não vai converter ninguém para vir para cá. Você vai simplesmente falar o que você aprendeu, a sua visão, o que você experienciou e como você entende a crença das pessoas na visão de Dáquila. Então você vai falar com um cristão... Ou seja, exemplo, né? Seja um exemplo. O cara vai falar um monte de coisa da linha de pensamento dele. Você vai escutar, pode até, né, trocar ideia, legal, aquela coisa. Mas você sabe que em Dáquila é assim. Assim, assim, assim. Eu vivi assim. Eles nos falaram isso. Interessante, né? Que bate com o que você está falando aí. Tal. É como se fosse uma coisa sutil. Aí eu comecei a entender o que eles queriam, né? É como se fosse uma infiltração, como se fosse uma infiltração. Não deixa de ser uma infiltração. Mas de forma muito diplomática. E eu tive muita dificuldade, porque teve momentos que, era muito difícil, porque eram situações de choque, assim, de crença, de coisa, e realmente não dava para, entendeu? Mas foi um aprendizado, porque era um treinamento, né? Também, porque eu não estava ainda na desenvoltura para lidar com certas pessoas e líderes, e até que eu fui chamado para alguns podcasts também. Foi um desafio bizarro, assim, porque, o nego te coloca contra a parede, te ameaça, te faz chantar, faz chantar, dizendo que se você falar isso, a gente vai expor você assim, assim, assado. Que isso? Surreal, cara. Assim, cara. E eu enfrentei os caras. Isso é coisa de gangster. Sim. A Júlia está de prova. Eu enfrentei. Caraca. Eu fui em alguns podcasts grandes, aquele do... Não vou nem citar, né? O pessoal viu aí. Não cita. É assim... A gente tem que passar por algumas situações, assim, humilhantes até. Mas eu peguei isso, como o Bilu sempre fala, transformei o limão numa limonada, né? E toquei a real. Comecei a falar tudo. Os caras falando, não, mas você não pode... Vou falar, estava ao vivo. Soltei a boca lá. Falei do Urandir, falei do Bilu, falei do Gentili, falei tudo o que aconteceu. Toquei a real de tudo.
E os caras assim, pô, Ratanabá, porra. E foi um momento assim que, pô, foi muito complicado, porque teve haters do quanto é lado. Recebia mensagens, e-mail, nego me ameaçando. Gente, é mesmo, cara? cara. Você tem noção da quantidade de hater, de gente que odeia a gente, assim mesmo, de ameaça. A gente se tornou uma ameaça. Inacreditável. E eu falei, não, eu vou manter aqui, pode ameaçar, pode querer fazer o que for, eu vou. E comecei a enfrentar. Comecei a manter o foco. E é a nossa Fincou parceria. o pé e é mandou. A nossa parceria. É o momento, é o seguinte, temos nossa parceria, é o direcionamento e é o que tem que ser feito. E eu falava com o Urandir, porra, como é que vai ser? Não, tem que falar, pode falar, tem que falar. Isso vai ter um efeito lá na frente, isso vai... Né? Cometi alguns erros também, porque, porra, era uma pressão muito grande. Não é fácil você lidar com... Eu entrava numa live, às vezes, eram 2.000, 3.000 pessoas. Porra, e eu ali, qualquer tipo de gente participando, você não sabe com quem você está lidando. Né? Podcast também, ao vivo, nego te mandando pergunta, coisa querendo te colocar na fogueira. Não é fácil. E fui aprendendo, né? Com alguns erros e acertos. E eu só tenho a dizer uma coisa, assim, tudo que a gente viveu e vive aqui é um treinamento, é uma experiência que não tem preço para a nossa vida e para as pessoas que estão recebendo essas informações, esses direcionamentos, estão chegando em Dáquila, né? O Felipe está de prova disso, porque ele também faz esse movimento, essas lives, esse contato com as pessoas, né? Com grupos no internacional também, Estados Unidos, Portugal, enfim. A gente está lidando com uma responsabilidade que, assim, vai além do comum. E como o próprio Seres diz, né, um legado que a gente está trazendo, deixando, e que a gente precisa realmente fazer isso agora. É o momento final, até 2028, né? Isso. A gente tem um prazo curtíssimo, que está programado isso, por nós mesmos, inclusive, né? Para que ocorra essa execução, que esse legado seja deixado aqui. Então, a gente costuma dizer assim, os desbravadores, né, aqueles que estão tentando abrir essa trilha, como o Urandir fez praticamente sozinho no início, né, com a ajuda de poucas pessoas que estavam aqui abrindo essa trilha, essas experiências, gente, tudo que a gente está relatando aqui, tanto como eu estou contando a minha história, as pessoas que já vieram aqui falar com o Felipe, a história dele, enfim, só serve para uma coisa, para que a gente tenha um entendimento do que está acontecendo hoje na Terra. Não é para ver ser, para ter contato, é muito legal você ter as experiências, né? Só que o que importa, na verdade, é o porquê disso tudo. O que está acontecendo e o que nos espera. O que vai acontecer e por que desse trabalho existir. É isso que a gente tem que entender. Resumindo tudo, né? Nós estamos diante de uma grande mudança e de uma virada de página na história da humanidade. E é por isso que nós estamos propagando, levando essas informações. E eu sei que muitas pessoas, né, Felipe, estão vindo na curiosidade, na ânsia. Assim como eu cheguei, é normal, assim, todo mundo chegar nessa expectativa de... Só que eu passo aqui o meu aprendizado. Depois de tudo isso que eu vivi, todas essas experiências que eu resumi aqui hoje, o que importa realmente é o compromisso, é você entender a importância do que eles estão nos passando, o que eles estão esperando nessa parceria conosco e com a humanidade. É o que a humanidade vai receber. Não é o nosso pessoal, não é o que eu vou viver, o que eu vou alcançar como indivíduo egoísta, né? É o que nós vamos realizar para que a humanidade receba esse benefício. Esse é o entendimento e essa é a aliança. Por isso nós estamos aqui. Por isso que eles estão nessa parceria, nessa aliança conosco, nessa intermediação que nós temos, né? Então, quando todo mundo tiver esse entendimento, rapidamente a gente consegue chegar no ponto que eles querem. Inclusive, tem muita gente que fica, a gente assiste os vídeos de vocês, né, os podcasts, vocês falam muito, isso aí é, vamos dizer, a coisa mais comum que eu escuto. Vocês têm uma convicção, vocês falam com uma certeza.
Justamente isso. Fiz questão aqui de trazer o Rafael também para contar a história dele, que é muito assim, eu acho que bate com as aspirações de muitos que estão chegando aqui, né, atrás dessa busca. E essa certeza nossa, essa convicção nossa, advém, é fruto das nossas experiências físicas, não é, factuais, concretas, nada que é abstrato, não tem vozinha na cabeça, não tem nada disso. O Bilu, quantas vezes na cara dele, interagindo, fazendo... Ou seja, são todas interações concretas, não é, que a gente teve. Temos aí vamos dizer, um reservatório de conhecimento enorme com as gravações, as filmagens das nossas conversas, todas essas informações que a gente vem amealhando nesses anos todos, não é? Então, nos dá essa convicção total, porque a gente faz parte da nossa vivência também, não é? É concreta, isso aí não é coisa que a gente ouviu. Ele está falando experiências de primeira mão, não é que ninguém contou. Não, o Bilu estava na minha cara, o Bilu estava assim. Até vou fazer uma fofoca, eu acho que eu nunca falei isso para ele hoje. Uma vez a gente estava, eu, Viviane, mais um casal, na época do treinamento do Paráclito, e a gente teve uma conversa com o Bilu, que ele falou de você. Não, o Rafael, ele está fazendo esse trabalho, papapá. Rafael, ele tem muita fome de conhecimento, precisa sempre abastecer aquela pancinha, porque daí ele vai ser um grande aliado na divulgação. Ele falava sempre isso pra gente. Legal. Foi muito engraçado, porque eu tô até gordo agora, ele falou pra eu parar de comer. Ele até... Não, porque você falou exatamente essa sua ânsia. Sim. Eu sou muito parecido, porque eu também sempre tive essa ânsia. Minha ânsia maior é por entender, compreender, tentar entender esse negócio todo, montar o quebra-cabeça. É isso aí. Mas o fruto dessas vivências todas é essa convicção, essa certeza absoluta. Nossa. E assim, gente, escutem as pessoas mais antigas, como o Felipe, o Otávio, a Larissa, os orientadores que estão há mais tempo. Eu estou há 15 anos aqui, eles estão há 30. Eu peguei metade da jornada, né? Então, assim, escutem as orientações, absorvam as orientações, as informações, o entendimento, como o Felipe fala, né? Busquem conhecimento, mas com entendimento, discernimento das coisas. Por mais seja difícil filtrar as nossas crenças lá fora, o que a gente traz, né, de condicionamento, de conhecimento, de achismo, né? Tem muita coisa que quebra paradigmas e que mexe com nossas crenças. A gente tem que estar aberto a essa adaptação, esse entendimento das coisas. Foi isso que eu fiz. Eu não tive resistência a mudar minhas crenças, meus pensamentos. Pelo contrário, eu fiquei aberto, né? E é justamente essa postura de você querer entender, aprender, melhorar, discernir cada vez mais, é que vai fazer a gente avançar. Entende? Então é muito importante a gente ter o exemplo das pessoas. O Felipe, para mim, foi o maior exemplo aqui dentro, depois do Urandir, porque eu considero o acolhimento, né? Quantas noites a gente conversava lá na cozinha, né? Quantos momentos a gente teve quantas dúvidas eu pude sanar. E graças a isso eu estou aqui hoje. Eu pude realizar esse trabalho orientando, né, muita gente, porque Felipe, Urandir, Larissa, próprio Otávio, eles sempre me orientaram, me esclareceram muitas dúvidas que eu não tinha. Eles passaram por muitos treinamentos, muitas etapas que eu não passei, não é, de ativações, de plasma, de vários trabalhos antigos, né, que eu não peguei na época. E eu devo muito isso a eles, tá, gente? Então aproveitem, reconheçam, tá? Aproveitem que nós temos ainda tempo para estudar, para tirar dúvidas, para ter um entendimento. Porque está aí, 2028. Pouco tempo, e o tempo está voando. Então é isso, né? Acho que essas experiências já dizem tudo, né? Para quem está chegando agora, eu acho que já dá para ter uma boa noção do que aconteceu. Se a minha história puder ajudar vocês de alguma forma, eu fico feliz. É isso aí, pessoal. Lembrando que a gente está no meio de uma C, não é? A gente veio aqui bater esse papo, não é? E os trabalhos aqui continuam. Então, agradecer aqui. Valeu. Obrigado, cara. Muito bom falar aqui com o Gria. E até a próxima aí, pessoal. Um abraço. Valeu.